Acho que foi, né? Tá gravando. E o PowerPoint vai ser disponibilizado para vocês depois também. E é isso. Eu vou estar de olho aqui no chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí no decorrer da aula ou qualquer coisa, algum comentário, vocês podem mandar aí no chat. Quem quiser pode ligar aí o microfone também para falar. E é isso. Vamos lá. Antes de começar a aula, vamos ver se foi. Eu queria dar algumas dicas aí para vocês. Dica de quem passou pelo que vocês estão passando e sabe pelo que vocês vão passar. Eu queria sugerir que vocês estudassem bem essa matéria, porque vai ajudar muito assim no futuro. No segundo e no terceiro semestre, vocês vão ter uma matéria que chama Economia de Empresas. Economia de Empresas 1 no segundo semestre, Economia de Empresas 2 no terceiro. Que é basicamente assim, um curso de microeconomia, só que vai um pouco mais a fundo e mistura com cálculo. Então, se vocês não souberem direito microeconomia, vai começar a misturar microeconomia com cálculo nos próximos semestres e vai machucar o coraçãozinho de vocês. Então, estudem bem. Senão vai dar ruim. E queria sugerir também que vocês lessem bem o livro do Mankio. Ele é muito didático, ele é muito completo. Vocês vão sentir saudades dele depois. Porque o livro que vocês vão ter em Economia de Empresa, ele não é tão didático quanto o livro do Mankio. Ele faz você pensar mais um pouco. O Mankio, ele mastiga tudo muito bonitinho. O outro livro, que é o Microeconomia do Pindike do Rubinfeld, ele não faz esse favor para vocês. Então estudem bem essa matéria que vai ficar muito mais fácil. Outra coisa, última coisa que eu queria falar é que vocês observassem assim no mundo real as coisas que vocês aprendem nessa matéria. Porque, por mais que pareça, microeconomia não é só um negócio para vocês lerem e acharem chato. Economia é uma ciência social aplicada que vai buscar e modelar um fenômeno, no caso, o comportamento dos agentes econômicos, e por isso ela tenta explicar a realidade. É claro que vocês vão conseguir observar as coisas na realidade. Eu acho que se vocês conseguirem observar as coisas na realidade, o entendimento da matéria de vocês vai ficar muito mais fácil. É muito mais fácil do que vocês verem uns gráficos assim no livro e falarem, uau, é assim. Nossa, se observarem na realidade, as coisas vão ser muito mais fáceis de entender. Vocês vão ver que realmente são... Tenta explicar a realidade aí, a microeconomia. E também, se vocês tiverem aí alguma dúvida, algum comentário, algum desabafo para fazer antes da prova, eu estou disponível aí para vocês conversarem comigo. Tá aí o meu número de WhatsApp, se vocês quiserem me chamar lá. Também tem o meu e-mail aí. Vocês podem perguntar qualquer coisa, que eu vou tentar ajudar vocês. Eu só não vou passar cola, tá? Porque eu acho isso meio errado. Eu sei que vocês vão acabar colando no fim das contas, mas eu não vou passar cola, tá? Então não me perguntem no horário da prova, que é amanhã à tarde. Então eu vou estar respondendo mensagem da manhã à tarde, mas até 1 hora assim mais ou menos de amanhã eu respondo. E se vocês quiserem mandar mensagem hoje, até umas... É à noite a prova? Bom, enfim, eu não vou passar cola, era só isso que eu queria dizer. E até hoje à noite, assim, mais ou menos até meia-noite, eu respondo mensagens. O cara tá tirando uma com a minha cara aqui. Ao vivo. Se vocês forem mandar coisa no meu e-mail, botem no assunto do e-mail, sei lá, dúvida, microeconomia, pra eu conseguir diferenciar o e-mail de vocês dos spams que eu recebo. Beleza? É isso. Sem mais delongas, vamos começando. Essa aqui vai ser a estrutura da aula. Eu peguei alguns tópicos que eu acho que costuma pesar um pouco mais. São elasticidade, eficiência, que não são também, talvez muito difíceis, assim, mas é importante que vocês entendam esses dois. Elasticidade é um pouco mais difícil de entender, eficiência nem tanto. Aí depois, políticas econômicas do governo, custos de produção, concorrência perfeita, vai ter condição maximizadora de lucro na concorrência perfeita e outras coisas.
e outras estruturas de mercado, né? Monopólio, concorrência monopolística e oligopólio. E é isso. Bora lá. Primeiro, explicando aqui um pouco de elasticidade. Existem vários tipos de elasticidade, mas a ideia da elasticidade é que ela é uma medida de variação. A gente tem elasticidade de preço da demanda e elasticidade de preço da oferta, que são os principais tipos de elasticidade. Elas vão medir a variação entre a quantidade demandada e o preço. Ou seja, quanto vai variar a quantidade demandada se tiver uma variação no preço. E no caso da elasticidade de preço da oferta, a gente vai medir o quanto vai variar a quantidade ofertada com relação ao preço. Por que eu falo quantidade demandada e quantidade ofertada, né? Vocês devem ter tido essa dúvida em algum momento. Por que eu não falo variação da demanda com relação ao preço? Porque variação da demanda, quando se fala que a demanda subiu, a oferta subiu ou caiu, você está falando da curva de demanda e de oferta, ou seja, elas estão se deslocando assim no gráfico, as curvas em si. Quando você varia a quantidade demandada ou a quantidade ofertada, você está falando de variações ao longo da curva. Então a curva não se mexe, você está pegando, na verdade, diferentes pontos da curva. Aí, sobre isso, eu preparei um gráfico interativo. Eu vou para meu compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui o GeoGebra, porque eu acho que é muito difícil vocês enxergarem medidas de variação se vocês não verem as coisas variando, né? Por isso eu preparei esse gráfico aqui, que acho que explica um pouco melhor o que é elasticidade. Aqui a gente tem o preço de equilíbrio de mercado, e a gente vai supor, por exemplo, que o preço varie ou para P' para a quantidade demandada ou para P2' para a quantidade ofertada. Vamos pegar aqui, vamos supor que a curva seja assim, um pouco mais inclinada. Vocês vão perceber que um aumento muito grande no preço vai levar a uma variação muito pequena na quantidade demandada. Então, essa curva aqui ela é considerada inelástica. E, por exemplo, se ela for um pouco mais assim, então, vocês vão ver que uma variação pequena no preço vai levar a uma variação muito maior na quantidade demandada. E a mesma coisa vocês podem observar na curva de oferta, né? Se a curva for assim muito inclinada, uma variação grande no preço vai ter uma variação pequena na quantidade ofertada. Se a curva for mais horizontal, uma variação pequena no preço vai levar a uma variação grande na quantidade ofertada. Eu acho que entender isso pelo livro é um pouco mais difícil. Eu espero que tenha ajudado aí no entendimento de vocês. Agora voltando para a apresentação. Vocês estão vendo de novo, né? Tudo certo? Se alguém puder dar um ok aí, para eu saber que vocês estão vivos pelo menos. Beleza. Aí, só dando nome aqui aos bois. No caso dessas tem em espanhol, né? Eu não encontrei nada em português. Mas no caso da demanda perfeitamente inelástica e da perfeitamente elástica, eles são muito raros, então não vou explicar elas direito. Mas em que a gente tem uma demanda inelástica, que a gente percebe, né, que uma variação no preço grande levou uma variação pequena na quantidade demandada, e uma demanda elástica que a gente teve uma variação no preço e uma variação muito maior na quantidade demandada. E vocês vão observar a mesma coisa aqui nos gráficos de oferta, que é uma oferta inelástica, a gente tem uma variação no preço, a gente tem uma variação de menor proporção na quantidade ofertada. E aqui uma oferta elástica, uma variação no preço vai levar a uma variação muito maior da quantidade ofertada.
Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que a elasticidade ela não é constante se a curva for linear. Isso é por causa do método que se usa para calcular a elasticidade, né? Um pessoal mais ligado em matemática já deve ter relacionado o conceito de elasticidade com o conceito de derivada, mas não, é diferente. Porque o cálculo é diferente. Em outros livros, ele vai usar um método de cálculo diferente do livro do Monkey, mas aqui ele usa o método ponto médio, que você vai pegar a variação da quantidade, vai dividir pelo ponto médio das quantidades, e você vai dividir isso aqui pela divisão entre a variação do preço e o ponto médio do preço. E o que isso implica, né? Vamos fazer isso aqui na prática. A gente tira esse gráfico aqui do livro. Vamos pegar uma variação, por exemplo, entre Q é igual a 0 e Q é igual a 2. Vamos botar isso aqui na fórmula, né? Quanto que variou a quantidade? A quantidade variou 2. Só que aqui o ponto médio ele é pequeno. O ponto médio entre 0 e 2 é 1. Então o ponto médio ele é pequeno. E aqui, por causa do preço, né? Quanto que varia o preço nesses pontos de 0 a 2? Variam em 1 unidade. Só que o ponto médio vai ser 6,5. Então a gente vai ter um ponto médio grande. O que acontece é que a gente acaba tendo um numerador grande e um denominador pequeno. Isso faz com que a elasticidade aqui nessa parte inicial do gráfico ela seja maior do que 1. Então, vindo aqui agora comparando com as partes mais inferiores aqui do gráfico, se a gente calcular a elasticidade entre Q igual a 12 e Q igual a 14, a gente vai perceber que as variações são as mesmas, né? A quantidade varia em 2, o preço varia em 2, só que agora o ponto médio da quantidade vai ser um número maior. O ponto médio entre 12 e 14 vai ser 13. E o ponto médio entre 0 e 1 é meio. E assim a gente acaba tendo um numerador pequeno e um denominador grande. E aí a elasticidade nessa região ela acaba sendo menor do que 1. Beleza? Deu para entender? Acho que sim. Vamos prosseguindo. Mas o que torna uma curva de demanda elástica ou inelástica, né? Por acaso. Não é porque Deus quis que uma curva é mais elástica ou mais inelástica. Tem alguns fatores que vão determinar isso. Por exemplo, a existência de substitutos próximos. Né? A gente tem um exemplo classiquérrimo da manteiga e da margarina, que eles são bem substitutos, assim. O que acontece é que se você aumentar, por exemplo, o preço da manteiga, as pessoas vão passar a consumir menos manteiga, porque elas podem passar a consumir margarina ao invés. Isso torna a curva de demanda da manteiga mais elástica, ou seja, se aumentar um pouco o preço, as pessoas vão falar, não quero mais manteiga, vou consumir margarina. Aí você vai ter uma redução da quantidade demandada da manteiga muito grande. Outra coisa que determina a elasticidade é se o bem é necessário ou se o bem ele é supérfluo. Vamos supor, por exemplo, a água. Você não vive sem água. Se subir o preço da água, o impacto sobre o seu consumo de água não vai ser muito grande. Porque, enfim, sem água você não toma banho, você não cozinha, você morre. Por isso a curva de demanda da água ela é um pouco mais inelástica, porque ela é um bem que você precisa. Não vai alterar muito o seu consumo se aumentar o preço. Agora, bens supérfluos são bens que não são necessários, assim você consegue sobreviver sem. Um exemplo também clássico disso é uma viagem para a Europa. Se subir muito o preço da viagem para a Europa, sei lá, o euro está muito alto, você fala, não vale a pena, não vou para a Europa, porque o euro está muito alto, está muito caro. Nesse caso, a viagem para a Europa é um bem muito, muito elástico, porque ele não é um bem necessário. E você pode simplesmente não ir para a Europa ou procurar substitutos. Que você não vai morrer, você não vai passar mal, você não vai ficar sem comer por causa disso. Então, no caso de bens supérfluos, a demanda ela é muito mais elástica. Definição de mercado, eu acho que é um negócio meio estranho, assim, da gente pensar, mas
pensa, por exemplo, num mercado que tenha dois sabores de sorvete. Por exemplo, sorvete de limão e de chocolate. Nesse mercado não existem muitos substitutos. Então, acaba que a demanda ela é um pouco mais inelástica. Mas se você pensar, por exemplo, em um mercado um pouco mais amplo, que tenha limão, chocolate e morango, aí vai existir uma maior quantidade de substitutos. E por ser um mercado maior, vai ter maior quantidade de substitutos e a demanda ela acaba sendo um pouco mais elástica. É meio estranho de pensar, eu não gosto desse tempo de definição de mercado, mas enfim. Horizonte de tempo. O que acontece no horizonte de tempo é que com o tempo as pessoas elas podem acabar alterando os como é que fala, os hábitos de consumo delas, né? Então, por exemplo, tem um exemplo no livro da gasolina que no curto prazo, se aumentar o preço da gasolina, ela é meio inelástica, né? Porque as pessoas, enfim, elas precisam ir trabalhar, elas não vão parar de trabalhar, elas vão continuar consumindo gasolina para se locomover e tudo mais. Só que no longo prazo, por exemplo, a pessoa pode fazer um investimento num carro que usa menos gasolina, ou investir num carro elétrico. Então, no longo prazo, a curva de demanda de gasolina ela acaba sendo um pouco mais elástica, porque as pessoas elas podem mudar o hábito de consumo delas, no caso, optar por um carro elétrico ou um carro que gasta menos gasolina ou usa etanol. E aí elas podem consumir menos gasolina se subir o preço. E um exemplo que eu não botei aí escrito, mas que costuma cair bastante, caiu ano passado na prova, que é o exemplo de bens viciantes, assim, que é o caso do cigarro. Por exemplo, se você aumentar o preço do cigarro, uma pessoa que fuma, ela não vai parar de consumir. Porque ficar sem fumar faz um mal muito, muito grande para ela, assim. Ela sente abstinência, ela sente mal, ela sente ansiosa quando ela não fuma. Então, a pessoa sente uma grande necessidade, assim, de consumir o cigarro. E a curva de demanda, nesse caso, ela vai ser bem inelástica. Porque se aumentar o preço, a pessoa vai continuar consumindo porque ela precisa desse para não ficar ansiosa e passar mal, enfim. Eu falei só de curva de demanda aqui. No caso da oferta, o livro do Monkey não especifica muito bem, mas se você quiser entender um pouco disso, o que acontece no caso das curvas de oferta é que vai depender muito da empresa, vai depender muito da capacidade dela de mudar a produção dela e enfim, é isso. É difícil de explicar, o Monkey não especifica nem um pouco bem. O João Vitor aí perguntou se vai ser disponibilizado no YouTube. Depende, talvez eu mande um outro link para vocês fora do YouTube antes, porque às vezes demora um pouco para o YouTube processar o vídeo e eu não quero atrasar muito a vida de vocês, sei que vocês estão com pressa. Dependendo do quanto tempo demorar aí, eu vou disponibilizar o link do Zoom mesmo. Beleza? Seguindo em frente. Eu falei aqui de elasticidade de preço da demanda e da oferta, só que existem outros preços, outros tipos de elasticidade, né? Por exemplo, a gente tem a elasticidade ainda da demanda, que vai medir a variação da quantidade demandada com relação à renda. Essa elasticidade vai depender do tipo de bem de que a gente está tratando. A gente tem, nessa situação, os bens normais e os bens inferiores. Os bens normais são os bens que, quando aumenta a renda, vai ter um aumento do consumo. No caso, a gente tem um exemplo das roupas, né? Vamos supor que você tem um aumento da renda e você fala, nossa, eu tô com um dinheirinho aqui sobrando, vou comprar uma roupa nova, que minhas camisetas estão muito desgastadas, estão com furos, não sei. E aí o que acontece com o aumento na renda, você vai ter um aumento da quantidade demandada por roupas, por exemplo. E bens inferiores são bens que, quando você aumenta a renda, você vai ter uma diminuição da quantidade demandada, porque vamos supor frango, assim. Geralmente as pessoas costumam preferir carne bovina do que carne de frango. Só que a carne bovina ela é muito mais cara do que a carne de frango, né? Então, o que acontece é que
Se a pessoa estiver com uma renda baixa, ela vai consumir mais carne de frango. Só que se aumentar a renda da pessoa, ela vai passar a consumir menos carne de frango. Ela vai preferir comprar carne bovina. Então, no caso, o frango aí é um exemplo de um bem inferior, porque aumenta a renda das pessoas, elas vão consumir menos frango, elas vão consumir mais carne bovina. Beleza? Vou passar aqui. Então, vocês não estão com nenhuma dúvida até agora? O chat está muito quieto, vocês estão muito quietos. Não sei se está dando para entender, se está dando para me ouvir direito, vocês estão dormindo. Se quem puder dar um Tá ok, tudo só certinho, pra... sim. Tá tudo certo. Beleza. É isso, Oi, então. Eduardo. Boa tarde, tá tudo certo aqui. Acho que tem gente trabalhando. Eu estou trabalhando e ouvindo você, então fique em paz, eu vou ficar quietinho aqui, mas tá bom a explicação. Beleza. Bom trabalho aí. Que bom que vocês estão entendendo aí. Beleza? Valeu pelo feedback aí. Breno, Pedro, Matheus, Luca. Professor, Oi. no caso do cigarro, não seria um caso de mudar o hábito da população? Tipo, se ficasse, por exemplo, muito mais caro, não teria uma parte das pessoas que iam tentar parar de fumar? Por exemplo? Não, né? Sim, pode acontecer, mas é porque você precisaria de um aumento muito maior no preço, assim, um aumento muito grande para as pessoas falarem, não, agora não dá mais, agora eu vou aguentar minha abstinência para parar de consumir cigarro. Tá certo, né? Não é que nunca que o aumento do preço vai levar a uma diminuição do consumo, mas precisaria de um aumento no preço muito maior do que no caso de alguma coisa como férias na Europa, que é um bem supérfluo. Certo, entendi. Valeu. Calma aí, Eduardo, nesse caso do cigarro, também não aumentaria a procura por cigarros legais? Sim, mas aí eu desconsiderei isso aí. Eu tô supondo que tudo aqui tá na legalidade, tá? Ah, tá. Tô supondo que não tem nenhum tipo de mercado secundário. Mas teria sim. Teria um aumento na demanda por cigarros ilegais aí. E aí é isso. Pode passar. Vou passar para um outro tipo de elasticidade. Que a elasticidade é cruzada da demanda. Acho que é um conceito um pouco mais difícil assim de entender. Eu tive dificuldade de entender quando eu estava no meu ano de bicho. Mas o que acontece é que ele vai medir a variação da quantidade demandada com relação ao preço de outro bem. Isso está relacionado com aquele negócio dos bens substitutos, né? Vamos supor aqui o Toddy e o Nescau. Eles são bens substitutos. Geralmente as pessoas ou compram o Toddy ou compram o Nescau. Geralmente as pessoas não compram os dois, né? Geralmente. Nesse caso, se aumentar o preço do Nescau, por exemplo, vai aumentar a quantidade demandada do Toddy. Porque o Nescau ele vai estar muito caro. As pessoas falam, não, o Nescau está muito caro, vou comprar Toddy, não quero mais Nescau. E aí, nesse caso, a elasticidade cruzada é positiva. Por quê? Porque se aumenta o preço, tem aumento da quantidade demandada do outro bem. Então, como o movimento é na mesma direção, a elasticidade ela é positiva. No caso dos bens complementares, um exemplo aí é o pão do cachorro quente e a salsicha, né? Porque geralmente as pessoas compram os dois juntos, né? Ninguém vai fazer um cachorro quente sem pão, ninguém vai fazer um cachorro quente sem salsicha. Aí, esses bens são complementares, as pessoas geralmente compram eles juntos. Putz, eu botei positiva 2 vezes aqui, né? Que é negativo, eu vou corrigir. A elasticidade cruzada é negativa. Percebi agora só, desculpa aí, corrigido. Então, acrescentar. Quando você tem um aumento do preço do pão de cachorro quente, por exemplo, você vai ter uma diminuição da quantidade demandada de salsicha. Por quê? Porque as pessoas vão falar, não, o pão de cachorro quente está muito caro, não quero mais fazer cachorro quente, consequentemente as pessoas vão querer menos cachorro quente e vão querer menos salsicha. E nesse caso, a elasticidade cruzada é negativa, porque você tem um aumento do preço do pão de cachorro quente, você tem uma diminuição da quantidade demandada da salsicha, e isso faz com esse movimento assim, cada um vai para um lado, a gente chama de uma elasticidade cruzada negativa. Beleza, tudo certo. Vou passar. Bom,
por que a gente estuda elasticidade, né? Por que isso é importante da gente entender? Eu vou trazer alguns outros exemplos quando a gente for falar de imposto, mas do ponto de vista da empresa, estudar a elasticidade da demanda é muito importante, porque supondo que a empresa ela queira aumentar a receita dela, o senso comum, ele falaria, não, quero aumentar minha receita, vou aumentar o preço, né? Pode fazer sentido no primeiro momento, mas na verdade não é o que acontece, assim. Um aumento no preço vai aumentar a receita se a curva de demanda ela for inelástica. Por quê? Porque se a curva de demanda ela for inelástica, uma variação do preço vai resultar em uma variação da quantidade demandada em uma proporção menor do que variou o preço. Então, o aumento do preço ele compensa a redução do volume de vendas. Só que vamos supor que a curva de demanda ela seja muito elástica. Se a gente aumentar o preço, a gente vai ter uma redução da quantidade demandada tão grande que vai acabar reduzindo a receita total. Porque o aumento no preço não vai compensar a diminuição da quantidade vendida, do volume de vendas. Isso vai fazer com que a empresa perca receita, se ela aumentar o preço no caso de uma demanda elástica. Beleza? Vocês entendem por que a receita total é essa área? É porque, enfim, a quantidade multiplicada pelo preço vai ser a receita total. E você está multiplicando a base aqui pela altura e da área do retângulo. Era só isso que eu queria explicar sobre a área e bora pro próximo. Então, queria trazer aqui um caso real que trata de elasticidade. No caso, eu estou falando aqui de novo da gasolina em comparação com o etanol. Etanol e gasolina, desde que os carros no Brasil eles podem usar etanol assim como combustível, etanol e gasolina eles se tornaram bem substitutos. E por isso tem um substituto agora no mercado e a curva de gasolina se tornou mais elástica. E, enfim, um exemplo real aí da elasticidade. E a elasticidade cruzada da demanda, nesse caso, ela vai ser positiva. Por quê? Porque um aumento no preço da gasolina vai levar a um aumento no preço do etanol. Quer dizer, um aumento do consumo do etanol. Lembrando que essa é a elasticidade cruzada da demanda, né? Média quantidade demandada de um bem com relação ao preço de outro. Aumentou o preço da gasolina, as pessoas vão falar, não vale mais a pena usar gasolina. Socorro, o que eu faço? Eu vou comprar etanol. E por isso a elasticidade cruzada da demanda nesse caso é positiva, porque o aumento do preço da gasolina leva um movimento na mesma direção da quantidade demandada do etanol, né? Também aumenta. Aí, passados aí elasticidade de alguns tipos de bens, vamos para excedentes do consumidor, do produtor, bem-estar e eficiência, né? Vamos procurar responder essas perguntas. O que é excedente? O que é bem-estar? O que é um mercado eficiente? Excedente para os consumidores é a diferença entre o preço pago e o preço máximo que vocês estão dispostos a pagar. Vamos supor, vocês já devem conhecer aí a vivência. Aí, Ferrano, vocês já devem ter ouvido falar. E aí, vamos supor que vocês estejam dispostos a pagar R$4 num pão de queijo. Só que aí você vai lá na vivência e você tem uma surpresa muito boa. O pão de queijo lá custa R$3. Aí você fala, uau, aqui eu tive um excedente do consumidor no valor de R$1. Por quê? Porque eu estava disposto a pagar R$4 no pão de queijo, só que eu vou ter que pagar só 3, porque na vivência é tudo mais barato. Isso é um exemplo de excedente do consumidor. No gráfico, o excedente do consumidor, ele vai ser essa área aqui, que está acima do preço e abaixo da curva de demanda. Porque, enfim, aqui são pessoas que estão dispostas a pagar um determinado preço, mas estão pagando um preço mais baixo. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu estou apontando as coisas com o mouse, eu não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver, sim. Beleza. Então, é isso, o excedente do consumidor.
É uma medida de bem-estar, né? A gente supõe que se a pessoa está pagando um preço mais baixo do que ela está disposta a pagar num bem, a gente supõe que a pessoa está se dando bem na vida, que ela está feliz e que ela está num bem-estar, assim. Agora, excedente do produtor, que é muito parecido, assim, o conceito, só é ao contrário, é do ponto de vista do produtor, né? É a diferença entre o preço cobrado e o preço mínimo que estão dispostos a cobrar. Vamos supor, assim, que a empresa esteja disposta, assim, a cobrar R$ 1.000 por um celular, talvez. Só que aí o celular acabou de lançar, as pessoas estão num hype muito grande, assim, pelo celular, e aí as pessoas pagam R$ 2.000 pelo celular. Nesse caso, o produtor ele vai ter um excedente no valor de R$ 1.000. Porque ele está disposto a vender o celular por R$ 1.000, mas como está tendo um hype muito grande por trás desse celular, as pessoas não pagam R$ 2.000. Ele vai ter um excedente no valor de R$ 1.000. No caso dos produtores, vai ser a área acima da curva de oferta, acima do preço. Porque justamente aqui são todos os produtores que eles estão dispostos a vender por um preço mais baixo, só que as pessoas estão pagando por um preço mais alto. Isso aí gera o excedente do produtor. Também é uma medida de bem-estar, né? A gente supõe que os produtores eles estão felizes por estar vendendo por um preço mais alto que eles estão dispostos. Então, é bem-estar, assim, dos consumidores, dos produtores se eles tiverem muito excedente. E eficiência. A gente considera um mercado eficiente aquele que maximiza o excedente do mercado. Então, é isso, né? O mercado ele vai ser eficiente se as pessoas estiverem bem, se estiver tudo correndo bem, se todas as possíveis compras e bens estiverem sendo executadas com o máximo de bem-estar, né? E esse ponto onde maximiza o excedente do mercado é justamente o ponto de equilíbrio entre a curva de oferta e demanda, que é onde elas se cruzam. Nesse ponto, o excedente vai ser máximo. Qualquer outro ponto que você pegar aqui vai ter uma reduzida aí no excedente. E o mercado vai ser um pouco menos eficiente do que ele seria se ele estivesse no equilíbrio. Beleza? Tem aqui alguma dúvida? Acho que não. Vou passar. Agora, entendido aí, elasticidade, eficiência, vou falar de políticas de governo, controle de preços e, no caso, controle de preços e impostos. A gente vai pensar quais são os impactos dessas políticas, se elas são benéficas e por quê. Vamos pegar controle de preços primeiro. Controle de preços é quando o governo fixa o preço de um bem. Então, o governo que vai determinar qual vai ser o preço de mercado. Não vai ser nem a oferta nem a demanda que vai determinar o preço, vai ser o governo. E geralmente, essa política ela tenta proteger um grupo. Como assim? Vamos supor uma política de preço máximo. A ideia da política de preço máximo seria proteger o consumidor. Sei lá, você vai no mercado, aí você vê lá o preço do arroz, tá muito caro, aí você fala, meu Deus, tá muito caro, não vou conseguir comprar arroz, Biruliro me ajuda, faz alguma coisa a respeito. Aí o Biruliro vai lá, ele fixa um preço máximo, eles falam para os supermercados, olha, supermercado vocês não vão mais vender arroz tal preço, agora vocês só vão render abaixo disso. Isso é uma política de preço máximo. Só que essa política de preço máximo ela não é muito eficiente, porque as pessoas elas vão demandar aqui a quantidade onde o preço vai cruzar com a demanda, né? Que vai ser esse ponto aqui, 125 unidades, no caso do gráfico. No caso da oferta, os produtores eles vão só querer vender essa quantidade aqui, que é onde o preço vai cruzar com a curva da oferta. O que a gente percebe é que isso vai gerar uma escassez. Porque, enfim, as pessoas vão demandar uma quantidade muito maior do que realmente está sendo produzido. E o mercado vai ser escasso. E aí isso não é eficiente, porque, enfim, a quantidade vendida efetivamente vai ser menor. Então,
parte do excedente aqui não vai estar sendo aproveitado e vai estar gerando escassez e loucura e caos. No caso dos preços mínimos, vamos supor que os agricultores agora eles estão bravos. Eles estão achando que o preço do arroz está muito baixo. Eles falam, biruliro, socorro. O preço do arroz está muito baixo e a gente não está conseguindo ter lucro, né? E aí o biruliro fala, tá bom, vou ajudar vocês. Vou aumentar o preço aqui, vou estabelecer um preço mínimo que os consumidores vão ter que pagar. E aí, é isso. A política de preço mínimo vai tentar proteger o produtor nesse sentido. Só que, o que acontece, né? Nesse caso, vamos pegar aqui onde que a curva de preço vai passar pela curva de oferta. Vai ser nesse ponto aqui, em que a quantidade ofertada vai ser 120. Mas o preço ele vai cruzar na quantidade na demanda, né? No ponto que a quantidade demandada vai ser igual a 80. Então aqui a gente vai ter um excedente, né? A gente vai ter um excesso, para não usar a mesma palavra que a gente estava usando antes, a gente vai ter um excesso de produção. Porque as empresas, aí esse pessoal vão falar, opa, o preço tá alto, eu vou produzir mais. Vão produzir 120 unidades, só que os consumidores vão falar, não quero. Não vou pagar tudo isso no arroz, vou demandar só 80 unidades. E aí a gente tem um excesso. Vou pegar aqui alguns casos reais de políticas de controle de preços. Vocês acabaram de fazer o vestibular. Vocês devem saber aí que na década de 80 a gente teve um cenário de muita inflação. E a gente teve muitos planos, assim, com o intuito de tentar controlar a inflação. No caso, no governo do Sarney, o que ele fez? Ele tentou fixar os preços, né? Ele falou, tá tendo inflação? Os preços estão subindo? Já sei. Vou proibir os preços de subirem. Basicamente, o que o Sarney ele tentou fazer foi proibir a inflação. No curto prazo, isso gerou uma certa euforia aí nas pessoas, porque eu passei 2. Oxi, por que tá indo só pra frente? Voltei, pronto. O Sarney falou, não, vou proibir aqui a inflação, vou proibir os preços de subirem. No curto prazo, as pessoas falaram, nossa, que legal, agora o preço não tá mais subindo, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou poder consumir as coisas, eu vou poder comprar tudo que eu quero. Só que a inflação não parou. Para os produtores, a inflação ainda existia, e os custos de produção eles acabaram subindo. E no longo prazo, o que aconteceu é que os produtores eles passaram a produzir muito menos, e aí isso gerou uma escassez muito grande, né? Porque, enfim, as pessoas estavam demandando muita coisa, e os produtores eles não queriam produzir tanto, porque não era benéfico para eles. O que aconteceu aí nesse caso foi uma política generalizada de preços mínimos. O Sarney tentou fixar um preço abaixo da inflação. Isso gerou uma escassez muito grande. E esse negócio aqui do fiscal do Sarney que eu pus, é que tinham pessoas assim, que elas iam no supermercado, elas olhavam, nossa, olha, os preços aqui estão muito caros, eu vou denunciar para as autoridades, o dono do supermercado vai preso, não sei o que. Se procurarem aí no YouTube, vocês vão ver uns vídeos muito engraçados. De fiscais do Sarney, tem gente que brigava por causa dos preços, mas é engraçado, se vocês quiserem procurar, vocês procurem. E aqui eu vou falar de salário mínimo, é um exemplo de preço mínimo. Os trabalhadores, em essência, quando eles trabalham, eles estão vendendo a própria mão de obra. E o salário mínimo está estabelecendo um preço para essa mão de obra, né? Um preço mínimo. Então é um exemplo de uma política de preço mínimo. No livro, em que ele argumenta que talvez o salário mínimo seja um pouco ruim, porque isso aí vai gerar um excesso de oferta de mão de obra, mas isso aí, enfim, um pouco questionável. Vocês podem ir discutir em outros espaços se vocês quiserem. Agora eu vou falar de impostos. Quando a gente analisa impostos, é interessante a gente pensar em 3 coisas, assim. Quem paga pelos impostos, como que a gente maximiza a receita com os impostos e qual que é o efeito dos impostos no mercado. Começando por quem paga, né? É comum as pessoas pensarem que quem paga
pelos impostos aos consumidores, né? Tipo, aumentou os impostos, agora vai ficar tudo mais caro, ferrou para os consumidores. Mas, por outro lado, se vocês pensarem, é como se o custo de produção das empresas aumentassem. Porque, enfim, o produto em essência ele vai ficar mais caro. Então, quem paga na verdade são ambos. Vamos imaginar assim, por exemplo, que você está no supermercado de novo e tem uma caixinha assim escrito impostos. E quando você vai pagar, um dos dois você vai ter que depositar, ou você ou o caixa. Meio que tanto faz se é você que deposita ou se é o caixa, ou são os dois, porque no fim das contas o imposto vai ser pago. Na realidade, quem paga os impostos, eles são os dois, e a gente vai conseguir ver quem paga mais no gráfico. Okay. Esse aqui é o valor do imposto. A gente percebe que esse aqui é o preço de mercado. A gente percebe que o imposto ele desloca o preço de mercado tanto para cima quanto para baixo. A gente tem um aumento do preço pago pelos compradores, uma diminuição do preço recebido pelos vendedores. E aqui o ônus tributário, assim, o imposto, ele pesa mais pelo lado mais inelástico. Vocês podem ver aqui que a demanda ela é mais inelástica. Uma maior parte do imposto vai estar aqui do lado da demanda e uma parte pequena vai estar na parte da oferta. Ao contrário, se a gente quiser ver um caso que a oferta é mais impactada, aqui ó, a oferta ela é mais inelástica. Então o imposto ele vai estar pesando mais e aqui no lado da oferta, no lado da demanda, ela vai estar incidindo muito menos, né? O ônus tributário vai estar incidindo muito menos no lado da demanda. Mas aí você deve estar pensando, mas e daí que tem os gráficos estão falando isso, né? Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é que a baixa elasticidade mostra a falta de alternativas. No caso, os consumidores eles não vão ter muitos substitutos, por exemplo. Então, os consumidores eles vão sofrer mais com o imposto, porque enfim, eles não têm outras alternativas, eles vão ter que pagar o imposto de qualquer forma. No caso dos produtores, mesma coisa. Os produtores eles não vão conseguir falar, não estou conseguir lucros satisfatórios, vou produzir menos. No caso de uma oferta inelástica, eles não têm essa opção, eles não têm alternativas, e aí o ônus vai acabar incidindo mais sobre eles, nesse caso, se a oferta for inelástica ou se a demanda for inelástica. Não sei se deu para entender, tá tudo certo? Acho que essa parte é um pouco mais difícil de entender. Ninguém se manifestou aí no chat, então eu vou passando. Agora vamos olhar da perspectiva do governo, né? Como que a gente maximiza a receita tributária? Tem uma pergunta, né? Será que sempre que a gente aumentar o tributo, a gente vai elevar a receita tributária? Depende, né? Depende da situação, depende do volume do imposto. Por quê? Vamos olhar aqui esses gráficos. Por exemplo, aqui o imposto ele é pequeno. A gente tem uma receita tributária e o governo fala, nossa, a receita tributária está muito pequena, vou aumentar o imposto. Aqui a gente de fato tem um aumento da receita tributária. Só que, por exemplo, nessa situação aqui, o imposto ele já é tão grande que a quantidade que as pessoas compram é tão pequena que a receita tributária acaba sendo pequena. Só para explicar por que essa região aqui é a receita tributária, vamos pegar aqui, eu vou explicar direitinho. Essa diferença aqui entre o preço pago pelos compradores e o preço pago pelos vendedores, a gente viu agora há pouco que é justamente o valor do imposto. Se a gente multiplicar aqui o valor do imposto pela quantidade vendida, a gente vai ter a receita total tributária. E que a gente percebe que aqui aumenta, partindo do imposto pequeno para o imposto médio, mas se a gente partir para o imposto médio para um imposto muito grande, a quantidade demandada vai ser, ou ofertada também, vai ser tão pequena que a receita tributária vai acabar diminuindo com relação ao imposto médio. E assim que surge a curva de Laffer, vocês devem ter visto aí no livro isso. A receita tributária ela não vai sempre aumentar com o montante do imposto. O máximo seria esse ponto aqui, esse ponto de inflexão. E a partir daqui ele vai reduzindo, mesmo que você aumente o valor do imposto.
Beleza? Tá, beleza, eu acho. Agora vamos falar de eficiência. Como que o imposto ele vai impactar o mercado, né? Será que ele é benéfico para o mercado? Será que ele vai melhorar os resultados do mercado? Não vai. Ele acaba reduzindo o excedente total da economia. O imposto ele move o mercado para fora do ponto ótimo. E o que acontece é que parte do excedente do consumidor do produtor vai para o governo e parte do excedente vai para o saco, vai embora, desaparece, não existe mais. Que é o que a gente vai chamar de peso morto. Vamos olhar aqui esse gráfico. Aqui está o equilíbrio do mercado. E o imposto ele aumentou o preço pago pelos compradores, diminuiu o preço de venda dos vendedores. Essa região aqui eu expliquei que é a receita do governo. E aqui, olha como o excedente do consumidor diminuiu. Por quê? Porque ele vai estar pagando um preço mais alto. A gente sabe que o excedente ele é a diferença entre o preço pago e o preço que ele está disposto a pagar. No caso, o preço pago subiu, o excedente diminuiu. E a quantidade que ia ser consumida também diminuiu. Semelhantemente assim com os produtores. O que acontece? Os produtores, o excedente do produtor ele também é a diferença entre o preço que ele está disposto a vender e o preço que ele efetivamente vende. Aqui a gente teve um aumento do preço de venda, quer dizer, uma diminuição. E aí, essa diminuição fez com que o excedente do produtor ele diminuísse. Também está tendo uma redução aqui da quantidade que eles estão vendendo. E essa região aqui, o que é isso aqui? É o peso morto. Eu demorei um tempo assim para entender o peso morto quando eu era bicho. Eu não sei se está muito claro para vocês, mas basicamente o peso morto ele é uma quantidade assim de transações que podiam estar acontecendo, mas elas não estão acontecendo porque o governo ele tirou o mercado do ponto de equilíbrio. Ninguém aqui está comprando, ninguém aqui está vendendo. E isso aqui resulta em uma perda de excedente que não vai para lugar nenhum, mas que podia estar sendo alcançado aí se o mercado estivesse no equilíbrio. Esse é o peso morto. E é isso. Aqui eu tenho uns slides explicando melhor, mas já expliquei. Eu queria trazer aqui um exemplo de um caso real de impostos no Brasil. E aqui a gente tem uma lista de impostos, os maiores impostos. É interessante algumas coisas aqui para a gente observar, né? Motos acima de 250 cavalos tá nessa lista. Perfume, enfim, é estranho. Mas eu quero trazer atenção aqui especialmente para o casaco de pele. A maioria desses produtos aqui, eles têm uma tributação alta para dar uma amenizada nas externalidades que eles fazem, né? Mas eu não vou falar de externalidade aqui. O que é interessante a gente observar é que o casaco de pele, por exemplo, ele é um bem supérfluo. Se as pessoas veem que o preço do casaco de pele aumentou muito, as pessoas param de consumir casaco de pele. Elas falam, não, vou comprar um moletom de marca que eu continuo assim no estilo, no hype e não pago tão caro assim. Então o que acontece é que o lado da demanda nesse caso ele é muito elástico. E o imposto ele acaba incidindo mais sobre os produtores nesse caso. E isso acaba desincentivando a entrada de produtores nesse mercado e diminui aí a quantidade de bichinhos morrendo para fazer casaco de pele. Essa ideia do imposto sobre o casaco de pele vai desincentivar a entrada de produtores no mercado. Beleza? Porque o imposto ele incide mais sobre os produtores, né? Porque a curva de demanda é mais elástica. Tudo certo? Até aqui? Políticas do governo, tudo certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Aí eu quero fazer uma pergunta. No caso, tipo assim, colocando esses tributos de, por exemplo, 85%, não é ruim pro governo também, não? Tipo, não entra na curva de Laffer? Tipo assim, que ele tá perdendo tanto que ele podia colocar. Se ele tivesse colocando, por exemplo, não sei, tipo, se ele determinasse a curva de Laffer, né?
onde seria o próprio. Porque, tipo, tá cobrando 85% do produto. Sim. No caso, estaria diminuindo um pouco assim a receita do governo, mas supondo que o governo ele é bonzinho, a intenção principal dele não é ganhar receita em cima desses produtos. A ideia principal deles é reduzir as externalidades relacionadas com esses produtos, entendeu? Então a ideia do governo aqui não é tanto conseguir receita, supondo que o governo seja bonzinho, mas sim diminuir o consumo ou a produção. Deixa eu ver se eu entendi. Então, nesse cenário que o governo ele aumenta o imposto de casaco de pele de 81%, é contra as externalidades, tipo competição de outros mercados ou para evitar mesmo o consumo de bens supérfluos? Eu não entendi essa parte. Mas porque geralmente casacos de pele você tem que matar os animais, e isso pode envolver coisas como caça ilegal, sabe? De bichos e, Sim. enfim, acaba matando alguns bichinhos a mais do que mereciam. Se merece algum bicho morrer para fazer casaco de pele. Entende? É isso que o governo ele quer desincentivar, matar bicho para fazer casaco. Sim, entendi. É porque não faria sentido, porque se baixasse a quantidade de impostos incidentes sobre o casaco de pele, aumentaria a sua receita, pois mais pessoas iriam comprar. Mas levando desse lado, faz sentido. Boa. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Vou seguir então. Tópico 4. Já chegamos aqui na segunda parte aqui da nossa aula. Agora eu vou falar muito do ponto de vista das empresas. Antes a gente estava falando do mercado como um todo, agora eu vou olhar muito do ponto de vista das empresas. Porque a gente vai falar, o ponto principal assim vai ser maximização de lucro. Vai ter muito de maximização de lucro nessa parte da aula. E aí, para entender a condição maximizadora de lucro, a gente precisa entender duas coisas antes, que são os tipos de custos e o conceito de margem. Acho que custos fixos e custos variáveis vocês estão aprendendo muito bem em contabilidade. Eu não sei se eu preciso explicar muito a fundo, vocês devem entender isso muito bem. Mas, enfim, custos fixos são custos que não variam com relação à produção. E custos variáveis são custos que variam com relação à produção. Outro custo, que é o que eu queria focar mais aqui, é o custo de oportunidade, que são os possíveis ganhos que você abre mão ao tomar uma decisão, optar por alguma coisa. Vamos supor, por exemplo, aqui vocês estão fazendo FEA USP. Vocês têm que dedicar muito tempo para FEA, eu sei que é puxado, não é fácil. E esse tempo que vocês gastam com a FEA, vocês podiam muito bem estar fazendo outra coisa. Vocês podiam estar, por exemplo, trabalhando aí numa empresa de fast food, trabalhando no McDonald's, ganhando um dinheiro. Em partes, assim, no custo de oportunidade, vocês estarem fazendo FEA e gastando muito tempo aqui. É dinheiro que vocês poderiam estar ganhando no McDonald's, trabalhando no momento que vocês estariam estudando. Esse é o conceito de custo-oportunidade. É o que você poderia ganhar se estivesse fazendo outra coisa que não o que você está fazendo agora, ou o que você está planejando fazer. E é isso, o custo de oportunidade. E isso traz uma diferença assim, importante, que o lucro econômico ele é diferente do custo do lucro contábil, né? Porque o lucro contábil ele só vai levar em conta no cálculo os custos fixos, os custos variáveis e as despesas, né? Que o livro do Mencken não menciona, mas tem despesas também. No caso do lucro econômico, a gente vai ter os custos implícitos, que são os custos de oportunidade, que, enfim, vão diminuir um pouco aí o lucro econômico da empresa. Existe essa diferença. E agora, explicando o conceito de margem.
Vocês devem ter lido aí em algum momento no livro que as pessoas racionais pensam na margem, mas o que é a margem, né? Por exemplo, vocês se estiverem estudando para uma prova de microeconomia, vocês não vão pensar um negócio tipo, vou estudar o dia inteiro ou não vou estudar nada, né? Vocês pensam, não, vou estudar mais uma horinha, depois vou descansar, vou assistir uma série, depois vou estudar mais um pouco. As pessoas pensam na margem, as pessoas não pensam nos extremos. Isso que é importante entender. A margem é a diferença que você tem se você aumentar, por exemplo, em uma unidade alguma coisa, entenderam? As pessoas pensam mais na margem do que em extremos, no geral. Beleza? E aí, por isso, é importante que vocês entendam margem para vocês entenderem esses conceitos aqui. Receita marginal. Receita marginal é a receita adicional que você ganha quando você produz uma unidade a mais. Na concorrência perfeita ela é igual ao preço, porque a quantidade que a empresa produz não vai mudar o preço de mercado. Eu vou explicar isso melhor depois. O custo marginal é o custo adicional decorrente da produção de uma unidade a mais. Quando você produz a mais uma unidade, você vai incorrer em mais custos de matéria-prima, por exemplo. Seria o custo marginal de você produzir uma unidade a mais. E o lucro, ou o prejuízo marginal, o prejuízo adicional que você ganha ou perde quando você produz uma unidade a mais. E é igual a receita marginal menos o custo marginal. Acho que o livro do Mankiw, se não me engano, ele não usa esse conceito de lucro marginal, de prejuízo marginal, mas acho que fica muito, 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 muito mais fácil vocês entenderem como são otimizadores de lucros, então por isso que eu estou usando aqui, tá? Mas aí na prova vocês não usem lucro marginal ou prejuízo marginal, porque não foi usado no livro, tá? Concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? É uma estrutura de mercado em que existem muitas empresas e muitos compradores, e nenhuma empresa e nenhum consumidor tem poder de mercado. O que é poder de mercado? É a capacidade que uma empresa ou um consumidor tem de impactar a quantidade que é vendida e produzida no mercado, ou o preço. Nesse caso, nenhum consumidor, nenhuma empresa vai ter esse poder de influenciar o mercado. Todas as empresas elas vendem produtos parecidos, e as empresas podem entrar e sair quando elas quiserem do mercado. Um exemplo de concorrência perfeita seria no mercado de laranjas, por exemplo. A gente tem muitos produtores, muitos consumidores, e o preço, como uma commodity, ele costuma ser bem determinado. É claro que, enfim, esse é o melhor exemplo que eu consegui encontrar, porque claro que a gente tem algumas empresas com maior poder de mercado, a gente tem agricultores maiores do que outros, e esses agricultores maiores vão ter maior poder de mercado do que os agricultores menores, que é muito difícil você pensar em um exemplo verdadeiro de concorrência perfeita. É difícil de achar mesmo. Eu escolhi o mercado de laranjas porque, enfim, as laranjas não costumam ser muito diferentes umas das outras e tem bastantes consumidores e bastantes produtores. Passando. Aqui eu montei essa tabela com uma empresa hipotética. A gente tem aqui quantidade, preço, receita, custo, lucro, receita marginal, custo marginal, lucro marginal. Eu não vou analisar a tabela inteira. Como eu falei, as pessoas racionais pensam na margem. Então a gente vai olhar aqui também na margem como que a empresa vai maximizar os lucros. Vamos supor que a empresa acabou de começar, por enquanto ela não está produzindo nada, ela quer definir quanto que ela vai produzir. E ela vai testando, assim, se eu produzir mais uma unidade, assim, vou produzir uma unidade. Olha, o meu lucro subiu aqui em 7, olha aqui no lucro marginal. Aí a empresa fala, olha que legal, eu vou produzir mais uma unidade, vamos ver o que acontece. Aí o lucro dela subiu em 4, ela fala, olha que legal, de novo. Ela produz mais uma, aqui em 3. Ela fala, ganhei mais um lucro, vou produzir mais uma.
o lucro dela aqui não subiu, ela fala, mas o que acontece se eu produzir mais, né? Ela vai perceber que o lucro dela vai diminuir, que ela não vai mais ver benefício em produzir mais. Então a empresa ela vai voltar para o 4, onde o lucro marginal é igual a 0. As empresas vão produzir assim quando o lucro marginal for igual a 0, porque é o ponto onde maximiza o lucro, porque a partir desse ponto o lucro marginal ele passa a ser negativo. E então a gente percebe que se a gente olhar a parte do lucro, a gente percebe que no 3, no 4, onde o lucro é máximo, onde o lucro é 13 unidades, né? Então a empresa vai produzir até que o lucro marginal seja igual a 0. E com o lucro marginal, a gente viu que o lucro marginal é igual a receita marginal menos custo marginal, que vai ser igual a 0. Então, a receita marginal, se a gente passar o custo marginal para o outro lado, né, a gente conclui que a condição maximizadora de lucro das empresas é quando a receita marginal é igual ao custo marginal. E, como eu falei antes, o preço é igual ao custo marginal, quer dizer, o preço é igual à receita marginal, substituindo aqui o preço, vai dar que o preço é igual ao custo marginal. Essa é a condição maximizadora de lucro das empresas na concorrência perfeita. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então vou passando. Vamos visualizar isso aqui graficamente. Aqui a gente tem preço. O preço ele é uma linha horizontal porque nenhuma empresa tem a capacidade de mudar o preço. Então o preço é uma linha horizontal independente da quantidade. E vai ser igual à receita marginal. Aqui o ponto onde a receita marginal passa pelo custo marginal é o ponto onde a empresa vai maximizar os lucros. Beleza? Essas duas curvas aqui são curva de custo total médio, custo variável médio, mas eu vou ignorar elas, tá? Desde que elas não estão aí. Outra coisa que a gente pode analisar é quando que a empresa ela deve paralisar ou fechar. A empresa ela vai paralisar quando a receita ela não cobre os custos variáveis. Porque se a receita não está cobrindo os custos variáveis, não tem por que a empresa produzir. Ela vai parar de produzir, porque se ela continuar produzindo, ela vai continuar perdendo dinheiro. Ela perde menos dinheiro se ela não produzir do que se ela produzir. Então, a gente chega nessa conclusão aqui, que a empresa vai paralisar se a receita total for menor do que os custos variáveis totais. Se a gente dividir os dois lados por quê? Que é a quantidade produzida pela empresa, a gente vai chegar à conclusão que o preço, a empresa vai paralisar quando o preço for menor do que o custo variável médio. E se a empresa fechar? Se a empresa estiver pensando em fechar, assim, onde que vai ser o ponto que ela vai tomar essa decisão? Vai ser quando a receita ela não conseguir cobrar nenhum dos custos totais. Acho que era custos fixos aqui, eu troquei. Quando a empresa não... Vou trocar aqui. Quando a empresa ela não consegue nem cobrir os custos fixos... Não, acho que era custo total mesmo. Gente, agora eu tô na dúvida. Eu acho que eu vou... Enfim, revisar isso melhor depois e eu explico. Vamos passar para outra estrutura de mercado. O livro tá bem explicado isso, desculpa, gente. Eu acabei dando uma confundida aqui, eu acho. Outras estruturas de mercado. Vamos falar de outras estruturas de mercado, que são o monopólio, concorrência monopolística e oligopólio. A gente vai pensar um pouco o que eles são e como que a gente maximiza os seus lucros, beleza? Monopólio, o que ele é, como ele surge? O monopólio ele é um mercado onde uma empresa vende. E é isso. Como que ele surge, né? Tem 3 causas que o livro do Manco cita, que é o caso de recursos de monopólio. O exemplo que eles deram de recursos de monopólio ele é muito fora da realidade. Assim, ele deu uma empresa de diamantes que fica na Etiópia, eu acho. Isso aí é um pouco fora da realidade. Em 1800 ainda. Acho que era uma empresa chamada De Beers, alguma coisa assim. Atualmente acho que é um pouco menos comum as empresas deterem recurso de monopólio. Recurso de monopólio é alguma coisa que a empresa detém e só ela detém, que é um recurso-chave assim para produzir. Pessoas que não têm esse recurso-chave não conseguem produzir
No caso, só uma empresa teria, que era o caso daquela empresa de diamantes na África, que é um exemplo um pouco longe, um pouco difícil da gente pensar isso atualmente. Porque as empresas não costumam mais ter esse recurso-chave. Outra coisa que gera monopólio são regulamentações do governo. Por exemplo, remédios. Vocês devem conhecer alguns remédios aí que são patenteados. O governo, como forma de recompensa, assim, talvez pelos criadores do remédio, eles dão uma patente. Eles têm um monopólio de produção desse remédio. Só essa empresa ou esse pesquisador ou não sei o que vai conseguir produzir esse remédio. Porque o governo determinou, né? Porque ele criou essa patente. E processo de produção. Tem alguns setores assim na economia que é mais benéfico só uma pessoa produzir do que muitas pessoas produzirem, porque se muitas pessoas produzirem, os custos eles vão ser muito altos. Não vai valer a pena. Vamos supor, por exemplo, o caso da Sabesp aí, que é a empresa responsável pelo saneamento básico no estado de São Paulo. Imagina se existissem muitas Sabesps, assim, a loucura que ia ser. O tanto de encanamento que as empresas iam ter que fazer no subsolo, o tanto de esgoto, o tanto de tudo, o custo de fazer um monte de esgoto, um monte de encanação, um monte de tudo, ia ser muito caro. E por isso vale mais a pena que tenha só uma empresa no mercado, porque aí o custo total no mercado ele fica mais baixo. É mais eficiente, então ia ser muita loucura se tivessem várias Sabesps aí no estado. Beleza? Alguma dúvida? Um comentário? Não? Beleza. Voltou? Voltou, tá. Um negócio que é importante do monopólio. Que diferente da concorrência perfeita, o monopólio ele tem poder de mercado, justamente por ele ser o único produtor. Ele é o único produtor, ele é o todo poderoso. Então, é ele que vai determinar a quantidade que vai ser produzida no mercado. E essa quantidade que ele produz vai ter um efeito direto no preço. Pra gente entender um pouco isso, no efeito, o monopólio, a quantidade que ele produz vai ter dois efeitos no mercado. Quanto maior a quantidade que ele produz, vai ter um aumento na receita, porque vai ter uma maior produção, e quanto maior a quantidade que ele produz, vai ter um menor preço, porque vai passar ao longo da curva de demanda, e isso aí vai diminuir um pouco a receita do monopolista. Então, como que a gente maximiza esses lucros, né? Assim como as empresas em concorrência perfeita, ele vai produzir na quantidade que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Só que essa condição vai definir só a quantidade. Partindo dessa quantidade, a gente vai determinar o preço na curva de demanda. Como assim? Vamos olhar no gráfico. Olha aqui. Aqui a gente tem a curva de custo marginal e aqui é a receita marginal. Onde esses dois se interseccionam, vai determinar a produção que vai maximizar o lucro do monopolista. Só que o preço não vai ser esse aqui. Nessa condição, nessa quantidade, o preço correspondente na curva de demanda é esse daqui. E esse vai ser o preço cobrado pelos monopolistas, não vai ser o preço onde o custo marginal se iguala à receita marginal. Vai ser o preço em que a quantidade determinada pelo custo marginal e receita marginal cruza com a curva de demanda aqui. Beleza? Acho que isso é um pouco confuso, espero que vocês tenham entendido. Todo mundo entendeu? Bonitinho? Acho que sim. Alguém ligou o microfone? Eu liguei, Dudu, só ia falar que a gente entendeu. Ah, tá. Beleza. Então, obrigado aí pelo feedback. De nada. Então, continuando.
A gente criou uma condição maximizadora de lucros para um preço único. Só que é possível a gente aumentar esses lucros se a gente dá uma, assim, torna essa política de preços um pouco mais complexa. Como assim? Vamos olhar aqui um gráfico de uma empresa monopolista, de um mercado monopolista. Aqui a gente tem a receita marginal, custo marginal, que vai determinar a quantidade, e aqui vai ser o preço, que é onde a quantidade cruza com a curva de demanda. O lucro está um pouco impreciso aqui, porque teria que levar em consideração a curva de custo total médio, mas assim fica muito mais fácil de entender as coisas, então deixei esse gráfico um pouco mais simplificado nesse sentido. E assim que está no livro do Mankiw, eu só desenho esse gráfico aqui para ele ficar colorido, se vocês conseguirem enxergar melhor. Então eu deixei assim mesmo o gráfico. Aqui é o lucro, só que aqui a gente percebe que a gente tem uns lucros que não foram obtidos. Assim, aqui em cima a gente tem pessoas que estão dispostas a pagar um preço mais alto, só que elas não estão pagando. Por quê? Porque o monopolista determinou que o preço é esse aqui. E as pessoas estão tendo um excedente aqui em cima, um excedente do consumidor. E aqui embaixo a gente tem pessoas que elas comprariam bem, só que elas não estão comprando porque elas acham um preço muito alto. Então, e se a gente cobrasse assim, preços diferentes, tanto para o grupo aqui de cima, que está disposto a pagar um preço mais baixo, tanto quanto para o grupo aqui de baixo, que só está disposto a pagar um preço mais baixo. Aqui é mais alto, aqui é mais baixo, né? Acho que eu confundi. É isso que acontece. Aqui para o grupo de cima, vamos porque a gente cobre um preço mais alto. A gente capta um pouco do excedente do consumidor aqui em cima. E a gente ganha um lucro extra. Porque a gente vai estar pegando aí parte do excedente do consumidor, porque a gente vai estar cobrando um preço mais alto, de pessoas que estão dispostas a pagar esse preço mais alto. Aqui no grupo de baixo, a gente está fazendo com um descontinho para algumas pessoas. A gente está pagando um preço mais baixo, mas a gente garante que essas pessoas vão ser consumidoras, vão ter um aumento do nosso lucro. E a gente tem um lucro extra em comparação com quando a gente tinha só um preço, que era o preço de monopólio. A gente, enfim, vocês percebem como a área aumentou, né? Antes era só esse quadradinho, e agora surgiram esses dois outros quadradinhos. O lucro do monopolista aumentou quando ele mudou a política de preços para cobrar preços diferentes de grupos diferentes. Beleza? No limite, se a empresa conseguir cobrar um preço específico, assim, o preço máximo que a pessoa está disposta a pagar, ela vai cobrar esse preço para todos os consumidores. Ela vai ter esse lucro aqui. Ela vai estar captando todo o excedente do consumidor. E ela vai ter um lucro muito alto. Isso aí é praticamente impossível de se fazer. É muito fora da realidade, mas só para vocês entenderem. Isso aí que eu estava explicando agora chama de discriminação de preços. Cobrar preços diferentes para grupos diferentes. Um exemplo muito clássico disso é o dos ingressos de cinema. Vocês já devem ter visto em cinema, assim, meia entrada para crianças, meia entrada para idosos, meia entrada para estudantes. No caso dos estudantes, assim, a gente sabe que estudante não tem tanto dinheiro e talvez eles considerem o ingresso de cinema um pouco caro demais. Mas ainda é um mercado em potencial que a empresa ela quer atingir. Então o que ela faz? Ela cobra um preço mais barato para os estudantes. A empresa do cinema ela tem um lucro um pouco mais alto com essa prática, né? Porque ela vai estar abarcando os estudantes, ainda vai estar tendo um lucro com esses estudantes. E o pessoal que não é estudante, nem idoso, nem criança, ela vai estar tendo um preço mais alto e ainda vai estar tendo lucro com essas pessoas. Isso aí é um exemplo de discriminação de preço. Claro que o cinema
Ele não é exatamente um monopólio, né? Porque a gente tem muitos cinemas na cidade de São Paulo, mas assim, se você pensar dentro de um shopping, só tem o cinema. E dentro do shopping, aquele cinema é um monopólio. Por mais que não seja na cidade de São Paulo como um todo. Kenzo Takano levantou a mão, se quiser falar. No caso dos cinemas, não é porque tem lei também da minha entrada? Porque é o incentivo à cultura? Sim, mas é que costumam dar esse exemplo do cinema. Tem esse negócio do incentivo por lei. No caso, a lei acaba aumentando o lucro do cinema. Mas sim, tem isso também. Então, vou agora falar de competição monopolística. O que é competição monopolística? É um mercado em que existem muitos produtores e muitos consumidores, só que os produtos eles são diferenciados. Como assim, né? Acho que não é diferenciado, tipo, nossa, esse produto é diferenciado, esse produto aqui é muito bom. Não, o produto é diferenciado no sentido que eles são diferentes uns dos outros, né? Por exemplo, um restaurante, nenhum restaurante vai vender uma comida exatamente igual a outra, né? A gente tem, enfim, restaurantes japoneses, restaurantes italianos, restaurantes vegetarianos, às vezes restaurantes mexicanos, então os produtos vendidos para esses restaurantes, eles são diferentes. E isso é um fator-chave na competição monopolística, porque vai dar aos restaurantes ou qualquer empresa que esteja dentro de um mercado de competição monopolística, vai dar poder de mercado a elas, porque quando os produtos não são idênticos, alguns consumidores vão preferir alguns produtos em detrimento aos outros, isso faz com que as empresas detenham algum poder de mercado. E também, livre entrada e saída. Eu vou passar muito rápido de competição monopolística, porque, enfim, é muito rápido de se passar mesmo. Como que as empresas maximizam seus lucros? Eu falei que elas também têm poder de mercado, então elas têm mais ou menos um poder assim de escolher o preço. Na verdade, vai ser a demanda que vai determinar o preço, mas enfim. Elas também vão estar sujeitas ao efeito preço e quantidade do monopólio. E então, o que acontece é que a condição maximizadora de lucros da competição monopolística é a mesma que o monopólio, né? Ele vai pegar a receita marginal, vai igualar o custo marginal e vai pegar o preço correspondente à quantidade determinada por essa condição na curva de demanda. E é isso, a condição maximizadora de lucros da concorrência monopolística. Passando muito rapidamente aí por ela. Alguém tem alguma dúvida sobre competição monopolística? Não? Beleza. Letícia perfeita, só ela me responde aí, minha filhada aqui. Só ela me responde aí no chat. Brincadeira. O oligopólio. O oligopólio ele fica meio que entre o monopólio e a concorrência. É um mercado em que existem poucos vendedores e a decisão por isso a decisão de um produtor acaba afetando os outros, né? Se um produtor decide aumentar o preço, por exemplo, o cara da outra empresa vai falar: ai meu Deus, o cara aumentou o preço, e agora o que a gente faz? Sempre vai ter esse impacto. Por isso as decisões de produção e preço dependem dos produtores. E porque tem poucos produtores, as pessoas vão ter poder de mercado, as empresas vão ter poder de mercado e por isso elas também vão sofrer com os efeitos preço e quantidade. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de oligopólio que a gente tem na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela é um oligopólio mundial, né? São alguns países que produzem o petróleo, que produzem muito petróleo, né? Só que você tem que tomar cuidado quando se você for falar que o petróleo é um caso de um oligopólio, você tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil, por exemplo, o petróleo não é um oligopólio, né? É um monopólio. É a Petrobras que detém os direitos de produção de petróleo no Brasil. Então, no Brasil, o petróleo é um monopólio.
Em outros países pode ser diferente, no mundo com certeza é diferente, porque a gente tem vários países produtores, mas não o suficiente para a gente considerar que é uma concorrência perfeita. Outro exemplo é o caso do setor automotivo, né? A gente tem muitos poucos produtores de carros no mundo, né? A gente pode citar alguns aí, Volkswagen, Fiat, Renault, mas não são produtores suficientes para a gente considerar que é uma concorrência perfeita, né? São poucos produtores, então a gente considera que é um oligopólio. Beleza? Então vou passando aqui. A decisão de produção e preço, né? A gente pode enxergar dois cenários nessa situação. Se os produtores do oligopólio eles decidirem cooperar, é como se eles se juntassem, assim, se transformassem um megazord. Todas as empresas monopolistas se juntassem, assim, e se todas as empresas oligopolistas se juntarem, elas acabam se tornando, na prática, um monopólio, né? Só que isso, na realidade, não é permitido, né? Porque a gente tem as leis antitruste, vocês devem ter ouvido falar disso, que é para evitar alguma empresa deter muito poder de mercado e tudo mais. Ou algum grupo de empresas deter muito poder de mercado. Então, vamos supor, por exemplo, que a Microsoft e a Apple, não sei, do nada elas falam, não, vamos se juntar que vai dar bom e a gente vai aumentar muito os nossos lucros se a gente se juntar. Só que não é assim, elas não podem só falar se juntar, elas têm que ver na legislação. E elas falam, sei lá, para o governo americano, a gente está querendo se juntar, pode? O governo vai falar, claro que não. Porque essas duas empresas juntas, elas vão deter um poder de mercado muito grande no setor de sistemas operacionais, né? O Macintosh e o Windows são praticamente os únicos sistemas operacionais de mercado, se a gente ignorar o Linux, né? Então, as legislações antitruste vão falar, não pode, porque vocês vão ter muito poder de mercado, vocês vão criar um monopólio, e as legislações antitruste a gente quer que exista concorrência no mercado, e a gente não quer que vocês se unam por causa disso. Outra opção que as empresas oligopolistas podem seguir é competirem. Cada um por si, e é isso. Nessa situação, cada um vai buscar o bem próprio. Isso faz com que as empresas elas fiquem em pior situação, mas o bem-estar geral aumenta, porque quando as pessoas competem, as empresas competem, elas ficam mais próximas da competição perfeita, e aí o bem-estar geral da economia dá uma aumentada, assim, fica mais perto do ponto ótimo. Aí também as empresas têm poder de mercado, efeito preço, efeito quantidade, e elas buscam bem próprio. Aprofundando um pouco nisso, o Mankiw ele explica com teoria dos jogos e dilema dos prisioneiros. Aqui eu não estou falando de nenhum prisioneiro, mas é que esse caso é muito parecido com o dilema dos prisioneiros. O que acontece? Vamos supor que a gente está aqui numa situação inicial, onde o Jack e o Gilson e as duas empresas eles estão produzindo 30 galões de água, no caso eles são produtores de água, e cada um tem um lucro de 1.800. Só que aí, vamos começar assim pelo Jack. Vamos supor que o Jack, malvadão, ele vai, não, vou passar a perna no Jill. Vou começar a vender 40 galões e vou aumentar os meus lucros. Aí nessa situação ele ficaria com um lucro de 2.000 e o Jill ficaria com um lucro só de 1.500. Só que aí é claro que o Jill ele não vai ficar para trás. Ele vai falar, não, eu vou querer vender 40 galões também. E aí o que acontece é que os dois, no fim das contas, produzem 40 galões. Eles ficam numa situação pior do que eles estavam antes. Se eles cooperassem, nem a mesma coisa acontece se o Jill resolver aumentar a produção para 40 galões primeiro.
Eles estão aqui com 1.800, aí o dia fala, vou passar a perna no meu colega, vou ter um lucro de 2.000, enquanto o Jack vai ter um lucro de 1.500. Aí o Jack fala, não, nada disso, vou produzir 40 também. No fim das contas, os dois produzem 40, ficam com um lucro de 1.600, que é menos do que eles obteriam se os dois cooperassem, né? Só que eles não podem cooperar por causa da legislação antitrust. Então é isso que acontece no oligopólio. Eles vão produzir buscando bem próprio, acabam ficando numa situação um pouco pior do que se cooperassem, porque eles não podem cooperar por causa das legislações antitrust. E é isso, oligopólio. E é isso, a aulinha findou-se. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum comentário aí, era isso que eu tinha pra falar. Eu sei que eu não passei por toda a matéria, porque, enfim, era muita coisa. Já deu 1h30, eu falei muito. Obrigado, Breno. Ô, Dudu, eu Oi. tenho uma dúvida. Era um exercício da lista. Você quer que eu te pergunte aqui ou eu te mande no WhatsApp? Acho que dá pra você perguntar aqui. Eu só vou Tá bom, abrir eu qual lista posso. que é. A4. Tá. Eu vou abrir aqui a lista. Não me lembro. Uma coisa que eu acho que é legal de falar pra você. Eu parei a gravação, eu já acho que não parei, tá? Obrigado, gostei. Fico feliz que vocês gostaram. Vou aqui tirar a dúvida da Mariana. Infelizmente eu não posso ir dar aula no lugar de vocês. Fico feliz em ter ajudado aí. Enfim, vamos para a lista. Vou pegar um exemplo aqui da lista 4. Alguns exercícios assim. O que acontece? Ano passado, na prova da Katia Mari, ela só deu exercícios muito conceituais, assim, vocês não tinham que fazer conta. Então, quem é aluno da Katia Mari, talvez, se vocês estiverem com muito pouco tempo, não façam os exercícios que envolvem contas, tá? Mas é isso. Lê, pode fazer a pergunta aí. Tá, ela no exercício 6. É o 6B. Eu não entendi como que faz isso. Então, calcule a elasticidade entre a demanda quando sua renda aumenta de W para número de vapores W. Eu teria que pensar um pouco nisso aí, que essa pergunta ela é um pouco difícil, sinceramente. Eu não estudei esse tipo de cálculo ano passado. Tá bom, tudo bem então, Dudu. Esse negócio que a Ana Chaves falou aí no chat, ela nunca comentou muito sobre isso na aula. No livro do Monkey ele nem dá alguma forma assim muito boa de você calcular a elasticidade de renda da demanda, por exemplo. Eu acho que um caminho... Oi. Então, eu tentei fazer do jeito que você tinha me explicado, porque no outro exercício no A tinha funcionado. Só que aí no B, eu não sei nem por onde começar. É que é um tipo diferente de elasticidade, né? E sinceramente eu não aprendi a calcular esse tipo de elasticidade. Elasticidade de renda da demanda, né? Você pode pensar assim que teve com um aumento de 20% da renda. Eu vou pegar aqui e vou compartilhar a tela. Pode que eu não vou conseguir desenhar. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou tirar um print, eu vou botar no Paint, aí eu vou desenhar com vocês. Um segundinho. Tudo bem, Dudu. Relaxa. Windows. Peraí. Dificuldades técnicas. Toma. Né?
gambiarra em dia. Vou compartilhar aqui o Paint com vocês. Vocês estão vendo o Paint? Alô? Sim, Dudu, estamos vendo sim. Beleza. Vamos pegar aí a variação. A gente tem que pegar a elasticidade. Vou pegar um pincel mesmo. É que eu achei esse negócio muito feio. Vou pegar aqui. O que é a elasticidade? Igual a variação percentual da demanda, da quantidade demandada. Elasticidade de renda, né? Dividido pela variação percentual da renda. Que ele chamou de W ali. Então, W. Aí, eu não sei se ele vai usar o cálculo do ponto médio para calcular essa variação, ou se ele vai usar algum outro método para calcular essa variação da renda. Mas eu acho que o que a gente podia fazer aqui vai ser 50 menos 40 dividido pelo ponto médio entre os dois, que vai dar 45. Tudo isso dividido pela variação percentual na renda, que vai ser 1,2 W menos W dividido pelo ponto médio do W, que seria, acho que 1,1 W, né? 1,1 W. A gente pode botar o W aqui embaixo em evidência, e aí a gente vai cortar esses Ws, então vai ficar aqui 10 dividido por 45 dividido por 0,2, porque a gente cortou o W, né? Dividido por 1,1. Aí você faz essa conta aqui. Não tô muito afim de fazer, sinceramente. É só botar na calculadora. Mas acho que é assim que você calcula. Imagina, eu não aprendi isso. Sinceramente. Tá bom, peraí, eu tô fazendo aqui na calculadora, Dudu, já te falo se deu certo. Vocês têm o gabarito aí? Então, a gente tem mais ou menos. Não é muito bom, mas tem o resultado assim. Bateu? Tem uns valores muito arredondados também. Aí sim. Mas aí acho que é isso. O pseudo-gabarito, nossa, é complicado. A Katia Malha dessa, ela quer forçar vocês a estudarem. Mas aí, uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não falei no começo da aula porque eu queria que vocês ficassem aqui, é que além do PowerPoint da gravação, quando eu estava preparando essa aula, eu fiz um roteirinho, assim, da aula, para organizar as ideias, para ficar tudo mais claro, para poder organizar um PowerPoint em cima disso. O que acontece é que, no fim das contas, o meu roteirinho acabou virando um resumo da matéria. Esse resuminho da matéria vai ser compartilhado com vocês. Olha só, que legal! Então, depois vou mandar lá no grupo de ADM de Urno 2021 o PowerPoint, a gravação e esse resuminho da matéria. Beleza? Não deu certo? Não deu, não deu igual. Mas tudo bem. Deu qual diferente aí? Não quer isso. Então, tipo, do jeito que você fez, daria 1,22222, né? Mas no gabarito, a resposta tá que é 0,05. Aí eu realmente não sei calcular. Mas tudo bem. Eu não aprendi isso, gente. Me perdoem.
Mas acho que não vai cair nada de conta pra vocês. Porque Tá não bom. caiu ano passado. Que ótimo. Beleza? Obrigada, Então, Dudu. acho que aí. Imagina. Eu vou interromper aqui a gravação. Então,